Glória a Deus, graças a Deus. É isso aí, meus irmãos, ouvintes, aqui do canal Doutrina de Jesus, né? Quem vos fala é seu irmão em Cristo, Diácono Breno. Mais uma vez, irmãos, eu quero cumprimentar a todos com a santa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças, nós damos ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito em nossa vida. Nós ficamos um tempinho aí, glória a Deus, sem postar aí os vídeos da palavra. Mas com a graça de Deus nós vamos estar voltando a fazer aí, porque é necessário, porque muitos falsos profetas, muitos enganadores se têm levantado na terra para enganar o povo de Deus, para enganar a nação eleita de Israel, para enganar você que me ouve nessa noite, você que está me ouvindo aí, eu não sei o horário, eu não sei se é manhã, de tarde ou à noite, você que me ouve também em outro estado, além aqui de Minas Gerais, você que me ouve em outro país. O Senhor Jesus Cristo, Ele tem uma grande obra para fazer na vida do homem, na vida da mulher, na vida da igreja. O Senhor tem visto, glória a Deus, como a igreja ela tem mudado, como a igreja ela tem desviado para outro caminho. A palavra de Deus diz para nós, meus irmãos, que só há dois caminhos, o caminho que leva à salvação e o caminho que leva à perdição eterna. E nós estamos vivendo no tempo onde a igreja tem desviado do caminho. A igreja ela tem, glória a Deus, saído do caminho direito, das veredas da justiça do Senhor Jesus, e tem ido para um outro caminho que não é o caminho da salvação, mas sim o caminho da perdição eterna. Eu quero deixar aqui uma palavra que fica no livro de 2 Tessalonicenses, aqui no capítulo de número 2, no versículo de número 3, nessa hora tão importante. Glória a Deus, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Meus irmãos, glória a Deus, é um momento muito importante para mim e para nós. Uma reflexão aqui da palavra de Deus para os últimos tempos. Glória a Deus. Essa carta de Paulo aos Tessalonicenses, glória a Deus, nos trata de uma situação que nós estamos vivenciando, que nós estamos vendo aqui nos nossos dias atuais. Naquele tempo, aquela igreja de Tessalônica estava preocupado, aquele povo que servia a Deus estava preocupado quando seria a volta de Jesus, quando se cumpriria as palavras de Jesus Cristo, quando ia ser, glória a Deus, que o arrebatamento da igreja, eles estavam preocupados que fosse naquele tempo, aleluia. Então, apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, ordenado por Deus, homem de Deus de verdade, vem e escreve essa segunda carta a Tessalônica, aquele povo, glória a Deus, que não era assim, que ninguém, que não vos movais facilmente do seu entendimento, nem perturbeis, quer por espírito, por palavra, como uma carta como a nossa, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Está vendo? Aí nós lemos esse versículo aqui, capítulo 2, do versículo 3, ele dando uma exortação para aquele povo, ele chamando a atenção daquele povo, dizendo para eles, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição. Meus irmãos, ouvinte da palavra de Deus, o homem do pecado, o filho da perdição, ele está prestes a manifestar nessa terra. Ele está prestes, glória a Deus, a se manifestar nessa terra. Nós vamos, glória a Deus, aleluia, frisar aqui nessa parte desse versículo que fala sobre a apostasia. Ele dizendo para o povo da Tessalônica naquela época que não vai ser assim sem que antes tinha que vir a apostasia,
né? Apostasia que Paulo diz, o povo de Deus, o povo que era o povo de Israel, o povo do Senhor, a igreja de Cristo, esta igreja, ela teria que se corromper, ela teria que mudar, ela teria que mudar suas estratégias, mudar o costume, mudar a doutrina, mudar a palavra, mudar o comportamento. A apostasia que Paulo diz aqui no livro de 2 Tessalônica, aleluias, era a apostasia da igreja, a apostasia do povo de Deus. Aquele homem, aquela mulher que ensina o evangelho, que prega a doutrina, ele parar, aleluia, por algum motivo, por alguma situação, meus irmãos, ele parar, ela desviar, não que volte para a mesa do bar, não que ia voltar para a mesa do bar, não que ia voltar para o adultério, não que ele ia voltar, glória a Deus, a praticar tudo que ele antes praticava, antes de vir aceitar a fé. Glória a Deus, não, mas dentro da igreja, aleluia, pregando ainda a palavra, orando, jejuando, aleluia, até consagrando, meus irmãos, a vida. Glória a Deus. Essa apostasia de deixar de lado a palavra de Deus, a doutrina santa de Jesus, o evangelho sagrado, por algum motivo, por alguma coisa carnal, por alguma coisa material, por alguma coisa financeira que seja, por alguma coisa assim, por amizade que seja, deixar de pregar, deixar de anunciar, deixar de mostrar, e nisso permitir que entre dentro da igreja o espírito do anticristo, meus irmãos, que se levanta contra tudo que se chama Deus, de sorte que assentará querendo parecer Deus, de forma que iria deixar essa apostasia, permite o espírito do anticristo entrar dentro da igreja, que um dia, meus irmãos, aleluia, era pregadora do santo evangelho genuíno, que traz a salvação. Nós estamos vivendo no século 21, no ano 2025, aleluia. Hoje nós podemos ver uma igreja corrompida, nós podemos ver uma igreja mudada, você pode ver uma igreja para homossexuais, você pode ver uma igreja, glória a Deus, para quem casou a segunda vez, a terceira vez. Isso aleluia, você pode ver uma igreja onde as pessoas, as irmãs, não têm separação do mundo, onde que andam na própria vaidade, onde que andam fazendo aquilo que outrora praticava antes de aceitar a fé. Mas essa apostasia, meus irmãos, que eu estou dizendo aqui nessa noite, através deste vídeo, é a apostasia daquela igreja que, aleluias, trazia doutrina, daquela igreja que trazia o santo evangelho, que às vezes, meus irmãos, não vai entrar nela o batom, não vai entrar nela a maquiagem, não vai entrar nela, glória a Deus, o adultério assim de forma descaradamente. Meus irmãos, nós temos que tomar bastante cuidado, é os últimos momentos, é os últimos instantes. E esse espírito do anticristo, ele entra na igreja e as pessoas não percebem. Para enganar, para iludir. Porque basta nós abrir mão de uma coisa, basta nós praticar algum pecado, alguma coisa mínima que seja, e que ele vai entrar lá dentro, ele vai entrar e vai destruir o ministério, ele vai destruir as almas, ele vai destruir os irmãos, ele vai destruir as irmãs. O povo na época de Jeremias, o povo era o povo de Deus, era um povo separado, era um povo que estava ali, que era o povo escolhido por Deus, mas que infelizmente aquele povo estava numa apostasia contínua. Em Jeremias capítulo 8, ali no versículo 4 em diante, você vai ver que aquele povo era o povo eleito, era o povo, a nação de Israel. Mas aquele povo estava em uma apostasia. O povo caiu, mas não viu que tinha caído. O homem caiu e não viu que tinha caído. Para ele estava de pé, aquele povo naquela época.
Para eles estavam de pé servindo a Deus, mas não estava, porque eles já tinham caído por causa do pecado, que às vezes o homem não enxerga nele o pecado, que às vezes não enxerga que está praticando o mal, que para ele é natural, para ele não tem problema, não é que é por maldade, mas na mente dele, ele não sente que está errado, meus irmãos, isso é apostasia, essa apostasia que viria, que Paulo disse ali em 2 Tessalonicenses, essa apostasia que viria nos últimos tempos, e logo depois vai manifestar o anticristo, o filho da perdição, essa apostasia, né? Naquela época de Israel, lá nos tempos de Jeremias, aquele povo caiu, aquele povo desviou, mas eles continuavam indo para o templo, eles continuavam indo no templo, eles continuavam no templo ouvindo a palavra, eles continuavam fazendo sacrifícios a Deus, eles continuavam, glória a Deus, os seus costumes, a sua tradição ali para se servir a Deus, mas eles estavam desviados, eles tinham apostatado, mas eles não estavam enxergando isso, eles não voltou para a mesa do bar, não voltou a praticar as imoralidades, mas eles, aleluia, não estavam enxergando, glória a Deus, que eles tinham caído já, que eles já tinham perdido. Por isso que naquela época o Senhor falava com aquele povo, desviar-se-ão e não voltarão. Ele enviou Jeremias, falou com Jeremias, vai à porta do templo e fala com aqueles que estão entrando para adorar, para eles se arrependerem dos seus pecados, para eles mudar de vida. Tá vendo? Eles estavam indo para a casa de Deus. Essa apostasia que nós temos que tomar cuidado, você que me ouve nesta hora, você que está me ouvindo neste momento, toma cuidado com o WhatsApp, toma cuidado com o Facebook, esse demônio do WhatsApp, ele entrou nas igrejas e tem trazido uma apostasia muito grande, meus irmãos, enganando o servo de Deus, enganou a serva de Deus, cegou ele espiritual. Como que o espírito do anticristo vai entrar nas igrejas? Tem igreja que ele não consegue entrar, meus irmãos, com a vaidade. Tem igreja que ele não consegue entrar com o segundo casamento, com o terceiro casamento que seja, com o divórcio. Tem igreja que ele não consegue entrar, meus irmãos, com a nudez, com a sensualidade. Então ele vai ter que levantar, ele vai ter que entrar de outra maneira. Então ele cria sua estratégia, ele cria seu meio para enganar você, cristão, você que um dia é fervoroso do evangelho, você que luta pela palavra, você que luta pelo evangelho, você que chora por amor ao evangelho de Cristo, você que sente na pele, glória a Deus, que realmente estamos vivendo os últimos momentos, os últimos instantes, as últimas horas, glória a Deus. Para que isso? Para roubar a sua alma, para te enganar, para você entrar em uma apostasia que você não consegue ver, para você entrar numa apostasia que você, aleluias, não sente, para você vai virar normal, é uma coisa normal, uma coisa que não tem problema na mente deste homem e desta mulher, mas ele já foi enganado por Satanás, ele já foi enganado pelo anticristo, ele já foi enganado pelo espírito do anticristo que se levanta contra Deus. No tempo de Jeremias, eles não aguentavam ouvir Jeremias falar, eles tiravam Jeremias, eles prendiam Jeremias, eles jogavam Jeremias no calabouço, eles queriam calar a boca de Jeremias porque eles não estavam suportando ouvir aquelas palavras, e para eles estavam certos, para eles estavam andando corretamente, para eles estava tudo no seu devido lugar. Eles não estavam vendo, eles não estavam enxergando essa apostasia desenfreada, essa apostasia contínua, caminhando para o buraco,
caminhando para o abismo, achando que estava indo para o céu. Deus permitiu naquela época o castigo vir sobre aquele povo. Deus permitiu naquela época o inimigo entrar em Jerusalém, destruir as casas, pôr fogo nas casas, jogar os muros de Jerusalém por terra. Deus permitiu naquela época ele queimar as casas dos nossos irmãos. Deus permitiu aquele povo ser levado como escravo para o cativeiro, porque eles tinham apostatado do evangelho, eles tinham desviado dos propósitos de Deus, eles tinham saído do caminho direito, eles tinham desviado do caminho da verdade. Por quê, meus irmãos? Porque se tornaram amante de si mesmo. O amante de si mesmo, ele não vê que ele está errado. Ele quer satisfazer a vontade dele, presta atenção, ela quer satisfazer a vontade dela, mesmo que seja pecado, mas na mente dele aquilo não entra como um pecado, então ele não sente que é errado, ela não sente as dores de Cristo, não sente, glória a Deus, os pecados no nosso corpo doer, aleluia, para nós olhar e observar que está errado, que devemos consertar e arrepender. Essa é a apostasia final, a apostasia que vai levar, aleluia, que breve a trombeta vai tocar, a apostasia que o apóstolo Paulo, aleluia, dizia aos 2 Tessalonicenses, ao povo da Tessalônica: não vai ser assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. No tempo de Jeremias, ele disse: vai lá, Jeremias, se coloca na porta do templo e diz para os que estão entrando para se arrepender dos seus pecados, para se arrepender, para mudar de vida. Louvado seja o nome do Senhor. Até quando eles ficarão nessa apostasia desenfreada? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos vivendo os últimos instantes, glória a Deus, os últimos momentos, e nessa apostasia é mais fácil calar aquele irmão que está mostrando a verdade, é mais fácil calar aquela irmã que está pregando a luz da verdade, é mais fácil que arrancar a cabeça de João Batista fora, é mais fácil prender João Batista, é mais fácil degolar João Batista, porque aí ele para de falar, porque aí ela para de falar e não vai falar mais, então não vai incomodar, porque é uma apostasia a qual o povo não quer sair dela, é uma apostasia a qual as pessoas não querem sair. Está bom, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Por isso que nós devemos, aleluia, tomar bastante cuidado, aleluia, e entender as estratégias de Satanás, as estratégias do diabo. Glória a Deus. Às vezes na sua vida, você que me ouve nessa hora, às vezes na sua vida, o diabo tem uma astúcia, ele tem uma estratégia para entrar na sua vida que você não vai perceber. Aleluia, é isso que ele quer fazer. Porque se ele vir balançar a moita, se ele vir com chifre, com rabo, se ele vir, aleluia, dessa forma, você vai ver que é ele, você vai sair fora dele. Mas quando ele vem sapato de algodão, ele vem sapatinho de algodão para te enganar, para te levar para o inferno, para que você, glória a Deus, se deixe levar e seja também enganado. Quantos crentes estão enganados? Quantos crentes estão nas redes sociais enganados por Satanás? Aleluia! Quantos estão, glória a Deus, com o celular nas mãos, assistindo televisão, estão sendo enganados por Satanás? Você pode ver, eu não gravo vídeo, você está vendo a Bíblia, a palavra de Deus na sua frente, mas você não vê imagens se movendo, porque, aleluia, se tornaria um programa de televisão. Não importa se o programa de televisão ele é evangélico, você está caindo em contradição contra a palavra de Deus. Aí alguns crentes não aceitam esta palavra porque é a apostasia final. É a apostasia final, meus irmãos. Satanás, ele sabe como trabalhar, ele sabe que nós precisamos de um celular, ele sabe que nós precisamos do telefone para comunicar. O que está acontecendo nos nossos dias de hoje? Então é colocado no aparelho de celular, televisão. Aí ele vem com as suas estratégias no aparelho de comunicação, aleluia, glória a Deus, e coloca a televisão,
coloca as suas armas, glória a Deus. Aí vem esse demônio do WhatsApp, o demônio do Facebook, que mais pegou o cristão, demônio do WhatsApp. E muitas pessoas não acreditam. Muitas pessoas não acreditam, meus irmãos. Uma arma de Satanás, uma arma do diabo para entrar dentro da igreja. A igreja de doutrina, de calabás. A igreja de doutrina, meus irmãos. A igreja que não, aleluia, que o irmão não acesse televisão porque é pecado. Então Satanás, ele entrou com a rede social, ele entrou com o WhatsApp lá dentro. Ele entrou, meu irmão, lá dentro. E nisso ele pegou muitas pessoas, e nisso ele tem pegado e você não está vendo, você está apoiando, você não está vendo. Aleluia, que isso é pecado. Você não está vendo que é uma arma de Satanás. E nós vamos usar a arma de Satanás para evangelizar. Hein? Nós vamos usar a arma do diabo que está matando, roubando, destruindo vida, destruindo família, destruindo a infância de criança, tirando a inocência das crianças. Aleluia. Disseminando roubo, disseminando, glória a Deus, a prostituição, disseminando o adultério. Nós vamos usar essa arma de Satanás e trazer para dentro da nossa casa, para dentro da nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Meus irmãos, como nós vamos fazer isso? Como que nós vamos viver dessa forma? Abre o seu olho. Tudo que há no mundo, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não pertence ao Pai, mas do mundo, e o mundo passa com a sua concupiscência. E aquele que quer ser amigo de Deus, diz a palavra em Tiago 4,4, constitui-se inimigo de Deus. Ou nós somos amigos de Deus, ou somos inimigos do Senhor. Não é porque eu vivi uma vida no Evangelho há um tempo, há um ano, há 2 anos, há 50 anos, que eu não sou inimigo de Deus. A partir do momento que eu estendo a mão à iniquidade, a partir do momento que eu estendo a mão à arma de Satanás, que tem destruído vida, apostatado pessoas, desviado muitos da fé, enfraquecido muitos na oração, no jejum, espalhando o adultério, espalhando a prostituição, o crime, a desordem. Como que nós vamos, aleluia, ser amigo de Deus no meio dessas coisas? Por isso que Satanás, ele teve êxito e está tendo êxito no meio da igreja. Nós podemos ver que a igreja está indo embora, não está tendo mais igreja verdadeira que serve a Jesus, meus irmãos. A igreja verdadeira de Cristo. Estamos quase indo embora. Abre o seu olho. Abre o olho, não concorda com as más obras, porque aquele que concorda com a más obra tem parte nela. Aleluia. A Bíblia diz que aquele que não traz essa doutrina, não recebais em casa, nem o saudeis. Nem o saudeis, porque aquele que o saúda tem parte nas suas más obras. O Evangelho de Jesus não é brincadeira. O Evangelho de Cristo é verdadeiro, meus irmãos, e ele vai vir, ele vai buscar a igreja, ele vai levar o seu povo da terra. Basta nós abrir os nossos olhos para nós enxergar quando vai ser o arrebatamento da igreja de Jesus. Está mais perto do que você imagina, está mais perto do que eu imagino. Glória a Deus. Naquele tempo, glória a Deus, naquele tempo ali, há quase 2000 anos atrás, Orimianda Labaia, há quase 2000 anos atrás, o povo estava preocupado com a volta de Jesus. Não tinha água encanada, não tinha luz elétrica, não tinha, louvado seja o nome do seu carro automobilístico, não tinha, glória a Deus, telefone, não tinha internet. O povo já estava preocupado, louvado seja o nome do Senhor, com a volta de Cristo. E nos nossos dias de hoje, as pessoas não estão preocupadas. Muitos não estão preocupados com a volta de Jesus, não estão pensando na volta de Jesus, estão comendo, bebendo, dormindo, folgando, curtindo a vida, curtindo a internet, curtindo a rede social, curtindo o WhatsApp, curtindo o Facebook, curtindo o Instagram, como se nada tivesse acontecendo e não está vendo, glória a Deus, os sinais. Como foi nos dias de Noé, como foi nos dias de Noé, aquele povo, aleluia, nos dias de Noé, aquele povo que estava ali, eles não viram os sinais. Noé estava pregando,
Noé estava ali, glória a Deus, fazendo aquela grande obra. Ei, calabás. De repente, aleluias, como fosse hoje, como se fosse no dia de hoje. Aleluia. Você olha para o céu, tudo está no mesmo lugar. Naquele tempo, da mesma forma. Glória a Deus. Noé estava ali fazendo a obra de Deus e o povo passava e o povo, aleluias, não percebeu. De repente Noé entrou, de repente os animais entraram. De repente entrou 2 animais em 2, de repente entrou 2 girafas na arca. Aquela grande fila de animais, leão, aleluias. De repente a onça, de repente vários animais entraram naquela arca e as pessoas não estavam percebendo. E as pessoas não estavam entendendo nada. De repente, aleluia, o Senhor fala para ele: entra agora, tu e a tua família, entra na arca. De repente ele entra, o povo não percebeu, mas eles estavam lá, eles estavam andando de um lado para o outro, como eles não perceberam? Eles estavam andando para lá e para cá, eles estavam ali, eles estavam perto ali, eles estavam próximos e eles não perceberam. Eles estavam muito ocupados. Assim como nos nossos dias, o diabo ocupou muitas pessoas. O diabo ocupou muitas pessoas. Você pode observar nas ruas, você pode observar nos pontos de ônibus, você pode observar nos escritórios, você pode observar nas salas de espera, você pode observar, louvado seja o nome do Senhor, todo mundo ocupado, não percebe o que está acontecendo, não percebe, louvado seja o nome do Senhor. De repente começou a chover, de repente as águas começaram a se elevar, de repente a arca, aleluias, se elevou do chão. De repente aquele povo entrou em desespero. Glória a Deus, desesperou porque eles não acreditavam. Eles estavam muito ocupados e de repente, aleluia, eles começam a bater na arca, a bater na porta da arca pedindo: Noé, me ajuda, Noé, abre essa arca pelo amor de Deus. Ai, decramandai, e calabasteme de calabai. Como se eu, irmãos, quando eu prego a palavra de Jesus Cristo, é como se eu estivesse lá na hora, e calabaste. É como se eu estivesse vendo tudo acontecer. Ai, decamandai. É como se eu estivesse vendo, aleluias, como se estivesse passando na minha mente aqui, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aquele povo desesperado, batendo na arca para entrar e não tem jeito. Noé, vamos dizer assim, que ele brada lá de dentro. Não tem jeito mais, não tem como, a porta está fechada. Louvado seja o nome do Senhor. Alguns batendo, tentando arrombar aquela porta da arca, mas não tem mais jeito. Alguns gritando: Noé, salva pelo menos o meu filho. Salva pelo menos a minha criança, meu bebezinho de colo. Salva pelo menos meu pai que está idoso, Noé. Ele está idoso, ele está doente. Salva pelo menos ele. Eu não estou aguentando ver meus filhos afogar nas águas. E calabaste. Eu não estou aguentando ver, Noé, por favor, pelo amor de Deus. Ele desesperado. Desesperou aquele povo, meus irmãos, e morreram nas águas do dilúvio. Noé dizia: quem fechou a porta, a chave levou. Levou para o céu, glória a Deus. E aquele povo pereceu por não dar ouvido à voz de Deus, por não dar ouvido à voz do Senhor. Da mesma forma é nós, da mesma forma é você, da mesma forma sou eu. Da mesma forma é o dia de hoje. Abre os seus olhos enquanto é tempo, enquanto tem a oportunidade, porque Jesus Cristo está voltando para buscar a sua igreja. E essa apostasia é terrível. E esta apostasia é terrível, aonde as pessoas não vê, louvado seja o nome do Senhor, mas têm concordado. E o diabo entrou e tem destruído. Que você possa abrir os seus olhos enquanto é tempo. E se você possa expulsar esse demônio em nome de Jesus.
que esse demônio maligno, esse demônio do WhatsApp, do Facebook, das redes sociais, possa ser expulsa no nome de Jesus Cristo. Tira ele da sua vida. Tira esse demônio da sua vida. Tira esse demônio da sua casa. Tira esse demônio do seu cotidiano. Não se adequa a ele. Não ande em conformidade com ele. Não anda do jeito que ele quer. Aleluia, mas ande do jeito que Jesus quer, do jeito que ele te chamou. Porque está chegando o dia da recompensa, está chegando o dia, glória a Deus, de levar o povo dele dessa terra, de arrancar esse povo daqui, tirar esse povo daqui, está bem perto, não se preocupe, está chegando o dia, está chegando a hora. Só mais um pouquinho. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que o Senhor possa trabalhar em cada coração e que possa, glória a Deus, manifestar a graça dele na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Eu deixo essa palavra e quero fazer uma oração aqui, aleluia, nesse finalzinho aqui eu falo o programa porque é como se fosse um rádio, que você possa orar junto comigo nessa noite. Ora junto comigo. Senhor meu Deus, eterno e maravilhoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu Deus, nesta hora de oração, esse momento, Jesus Cristo, a qual o Senhor preparou, qual o Senhor nos deu, essa oportunidade maravilhosa, essa chance, Jesus, tão grande. Meu Deus, mais uma vez eu te peço perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas, pelas minhas fraquezas, pelas minhas ignorâncias. Meu Deus, nesta noite de oração, eu quero orar em prol desse ouvinte, essa pessoa que ouve agora, Senhor, onde a minha voz chega dentro desta casa. Às vezes, meu Deus, eu não conheço, nunca vi, mas o Deus que está no céu, a qual eu clamo e a qual eu senti a tua presença aqui nesta hora, nesta pregação, nesta palavra. Meu Deus, que o Senhor esteja dentro desta casa agora. Toca aí, Jesus Cristo. Eu não sei o problema, eu não sei, meu Deus, a dificuldade. Eu não sei o que está se passando. Eu não sei o que precisa, mas pela minha fé, pela fé que eu tenho aqui agora, Jesus Cristo, que o Senhor toca dentro desta casa aí agora. Se tiver um demônio dentro desta casa, meu Deus, travando este homem, travando esta mulher, que ele caia por terra agora, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. E calabaste, que o anjo do Senhor seja o obreiro, Jesus, desta obra. Oh, meu Deus do céu, que o anjo do Senhor esteja ali agora, Pai, como se eu pudesse ver aqui agora. E decamandaia, meu Deus do céu, que esse demônio saia agora, demônio da incredulidade, esse demônio que tem lançado a seta para ele não acreditar, para ele não ouvir mais, para ele blasfemar das coisas do Senhor. Fora, Satanás, sai desta casa, sai, demônio, demônio, em nome de Jesus. Nós repreendemos as tuas obras, para a glória de Jesus Cristo. Meu Deus e Pai, não sei o problema, não sei se está alguém enfermo, mas se tiver, Jesus Cristo, alguém enfermo, meu Deus, não importa onde está o mal, não importa onde está a enfermidade, não importa onde está Jesus Cristo, a enfermidade, meu Deus, deste homem, nesta mulher, ou alguém desta família, eu te peço aqui agora, Pai, no nome de Jesus, entra com a cura, com milagre urgente aí agora. Meu Deus, coloca as tuas mãos, queima essa enfermidade. Meu Deus, que esta pessoa possa testemunhar, possa escrever no comentário aqui o milagre recebido da parte do Senhor. Porque eu creio, Jesus, que pela fé, esta obra é uma obra verdadeira, é uma obra a qual o Senhor, meu Deus, tocou no meu coração, é uma obra sincera,
meu Deus, que eu estou fazendo aqui agora, e que o Senhor vai alcançar vidas, ó Pai, em nome de Jesus. Toca aí, Jesus, agora, com as tuas mãos de fogo, com as tuas mãos de poder, tira os impedimentos na vida destas pessoas, tira, Jesus Cristo, os impedimentos, concede, meu Deus, a vitória, resolve essa causa na justiça, resolve, Jesus, essa aposentadoria, resolve esta causa na justiça, meu Deus, em nome de Jesus, é que eu clamo, Senhor, aqui agora, é que eu clamo, Senhor, aqui nesta noite, meu Deus, em nome de Jesus, trabalha, meu Pai, dentro desta casa, meu Deus, abre o entendimento desta mulher, para compreender, Jesus, a luz da verdade, ora e canta labaia, para compreender a luz da verdade, quantas almas estão sendo enganadas por Satanás, quantas almas estão enganadas por esse demônio do Facebook. Sai, demônio do Facebook, sai, demônio do WhatsApp, sai em nome de Jesus Cristo. Essas pessoas sendo enganadas por esses demônios, ora e canta labai, o Senhor queima, Jesus, esses demônios, e vem abrir a mente, meu Pai, deste ouvinte, meu Deus, para a glória do Senhor, que eu clamo, Senhor, nesta noite, e que o Senhor venha fazer uma grande obra, meu Deus, no nome de Jesus. Abençoa esta vida, esta casa, esta família. Meu Deus, se tiver, meu Pai, uma briga no meio deste casal, um desentendimento para trazer o divórcio, a separação, que o Senhor Jesus entra aí, Jesus, agora, com o anjo forte, com a espada de fogo nas mãos, e que esse espírito do divórcio sai, que esse demônio do adultério sai, esse demônio tira prazer, sai agora em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Nós determinamos a vitória, meu Pai, a derrota de Satanás, em nome de Jesus Cristo. Muito obrigado, meu Deus. Nós oramos e te agradecemos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que Deus abençoe a todos, né? Quero me despedir de todos vocês aí, sou irmão em Cristo, Diácono Breno, né? Despede de todos com a santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Deixe seu comentário aí. Glória a Deus, né? Me ajuda em oração, eu te ajudo em oração. E assim nós vamos prosseguir até aquele dia. Glória a Deus que está bem pertinho. Não desanima, não desiste, que um ajudando o outro, nós vamos chegar lá. Aleluia. Até o céu de glória, a nova Jerusalém. Fiquem todos com Deus e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Jesus.